Amados, estamos aqui novamente mais um tempo para falar da palavra do Senhor. E desta vez eu quero compartilhar de maneira diferente, envolvendo alguns testemunhos para que você possa crescer como exemplo da palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor esteja, Senhor, operando na vida de cada um que esteja agora ouvindo e assistindo esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo esteja levantando vidas, despertando vidas. Que a incredulidade e o desânimo que está pairando sobre muitas vidas mediante esse assunto agora da pandemia, tirando da rotina, em relação ao Evangelho, em relação às igrejas, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, Pai, em nome de Jesus Cristo. Já tem trabalhado constantemente e não tem parado, mas que as vidas possam ouvir a Tua palavra, possam ser despertadas, que a Tua palavra venha ao encontro dos corações e elas sejam, Senhor Pai, locais prósperos para receber a palavra e receberem a vida e sejam libertas de todo cativeiro, toda prisão que o inimigo tem colocado nas vidas, em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, temos visto que esse tempo de pandemia tem trazido bastante desânimo, bastante desencorajamento e alguns valores precisam ser revistos por parte de nós cristãos. Os cristãos atuais têm praticamente trabalhado suas vidas num costume religioso. Não têm se tornado pessoas com hábito diário de convívio e de uma comunhão com Deus. O hábito que o cristão tem tido hoje, nos dias atuais, é de ir à igreja, ouvir a palavra, pastor, ora por mim, pastor, põe a sua mão sobre a minha vida, profetiza, cura. Ele ouve a palavra e nada mais faz na sua casa. Leve uma vida corriqueira, com cuidar da sua casa, trabalhar, assistir seu programa de televisão, suas redes sociais, os seus lazeres, mas não percebe que a sua vida sozinha, intimamente para com Deus, não passa de um deserto, não passa de um local onde não tem dado fruto, não tem tido nem uma situação que o inimigo tem sentido, aquela pessoa está incomodando a minha presença, aquela pessoa tem incomodado o meu reino. Todo cristão verdadeiro por parte de Deus tem que incomodar o diabo. Ele não é um crente passivo. A Bíblia já fala, ou tu és frio ou tu és quente. Se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. O quente agrada a Deus. O frio nada tem de Deus. Que a palavra já diz que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros fogo, brasa de fogo, Então, todo aquele que é cheio do Espírito e o poder de Deus se manifesta na vida dele, há uma santidade, há o fogo do Espírito atuando na vida dele. O inimigo não o toca, mas ele não fica privado de lutas, perseguições, sabe? Tem uma constante posição de luta e que a guerra que ele maneja no mundo espiritual, se não fosse assim, Paulo não falava que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Bom, eu tenho sentido que muitas pessoas estão caindo numa atitude de descrédito para com o mundo espiritual.
estão sendo envolvidos por uma situação de carnalidade, descrédito, não estão se alimentando da palavra como se diz, não amam a palavra como o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não tem se alimentado, não tem usufruído do desejo de buscar a presença de Deus. É uma luta da carne contra o Espírito realmente, diariamente, mas a carne tem vencido muitos. E pessoas não têm tido nem um tiozinho de, sabe, uma experiência espiritual. Então eu quero, não sei se vai dar tudo para falar tudo nesse vídeo, mas eu quero começar aqui. Então, começando lá pelas minhas raízes, né? Que era meu pai, o pastor João, ele contava para nós. E quando ele não tinha Cristo, ele morava na casa da mãe dele, né? E quando ele era jovem, ele dormia na cama dele como todo mundo dorme em sua cama. E as noites para ele eram pesadelos, porque tem dia que ele acordava e o corpo dele levitava na cama dele. Ele acordava e estava flutuando no ar. Queira você acreditar ou não, o mundo espiritual é realidade. O pai dele morreu de cirrose, que era um índio que bebia muito. Perdeu o pai dele com 14 anos. A mãe dele casou de novo. Então ele teve um padrasto que era um macumbeiro. Meu pai se converteu, aceitou Cristo. Ele teve uma posição muito séria quanto a isso. Que minha avó era católica roxa. Não admitia cristão evangélico na casa dela. Falou, se você for se batizar, eu te expulso da minha casa. Você não mora mais aqui. E ele tomou uma posição, não, eu vou servir a Cristo. E ele colocou na mão de Deus, falou, não vou negar teu nome. E foi se batizar. Quando voltou para casa, pensou que a mãe dele ia chutar ele de casa, falou, ela não abraçou ele, falou, não vou jogar o sangue do meu sangue na rua. Então, fique em paz, né? Era uma peleja, né? Quando a Bíblia fala que Jesus coloca no Evangelho que vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, antes divisão. Filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra e assim por diante. Era nessa questão de não aceitação da posição da fé. Porque o mundo odeia aquilo que é cristão. O mundo não aceita a posição daquele que é luz, daquele que é sal da terra. E meu pai vivenciou muitas coisas naquele tempo, que ele realmente orava, jejuava. Era o primeiro amor. Quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, ficou 3 dias falando em línguas. Não conseguiu parar de falar durante 3 dias. Abria a boca e só saía em línguas. Orava em línguas, né? Tal era a manifestação do poder na vida dele. E quando, pulando o estágio agora para... Ele casou-se com a pastora Paulina, sua esposa. Tiveram 2 filhos gêmeos e já passaram por provas. Deus recolheu um filho, né? Ele morreu com 6 meses. E num culto foi revelado que já tinha sido colhida uma flor e ia colher a outra. Meus pais passaram por uma luta muito grande, espiritual e emocional. Pensaram que tinham casado e Deus não tinha aprovado o casamento deles. Mas houve um outro dia buscando a presença de Deus, indignados, e falou que ia dar filhos para os meus pais e seriam filhos, né, saudáveis, inteligentes, iam nascer. Só que Deus fala e o diabo tenta destruir. E na boca do padrasto do meu pai, um dia minha mãe ouviu: Paulina, você não deve ter filhos mais. Você perdeu 2 filhos e nenhum dos seus filhos vai sobreviver. Ele falou, quem está falando isso para você? Ah, os meus espíritos estão falando isso. Bom, meus pais se pegaram a Deus.
e me tiveram. Naquela época não tinha tantos exames como tem hoje, mesmo que se tivesse, acho que o homem não, não tem todos os canais para impedir as brigas espirituais, né? Então, quando foi para ter o dia 3 de junho, em que eu nasci, em 74, minha mãe entrou em trabalho de parto, eu já nasci roxo, sem vida, não respirava. E minha mãe gritou lá no berçário: Deus dá vida pro meu filho. Os médicos estavam ficando nervosos, falou: não vive, não chora, não tem vida. Depois que ela gritou assim, de repente eu comecei a chorar. Não satisfeito, depois de 2 semanas, o diabo intenta contra a minha vida novamente. Afinal de contas, ele tinha decretado que nenhum filho dos meus pais sobreviveria. Meus pais saíram de São Paulo e iam para Bragança, se eu não me engano. Foram no Fusca. Eles dois atrás e eu, pequenininho, 2 semanas, no colo de uma irmã, no banco da frente, do lado do motorista, num Fusca. E naquela noite na Fernão Dias, uma Brasília, com um cara bêbado e a sua mãe no banco do passageiro, vieram e bateram de frente com esse Fusca. A mãe dele morreu na hora. O banco onde eu estava foi lançado no meio, para fora do carro. A mulher caiu no barranco e eu caí no meio do asfalto. Meus pais ficaram desacordados e eu lá, carro passando, carro passando, carro passando. Daqui a pouco ela sobe o barranco, me pega, eu sangue coberto, me acordou, sangue por cima do bebê e foram levar para o hospital. Qual hospital? Minha mãe com paralisada a perna durante um bom tempo. E foram verificar, tirar toda a roupa da criança e eu tenho uma cicatriz aqui. Que levei alguns pontos, me engano 3 ou 5 pontos na cabeça. O médico perguntou quanto tempo de vida tem essa criança. Tem 2 semanas. Vai ficar aqui de observação para não verificar se não deu um problema cerebral na criança. Porque cair no asfalto, um choque de veículo, um acidente automobilístico, poderia ter sido uma coisa fatal para uma criança de 2 semanas. E Deus guardou. Entanto, olha quem está aqui hoje, né? Bom, o assunto continuou. Eu estava na casa dos meus avós e o meu padrasto tinha seus inimigos espirituais. E minha mãe conta que eu, quando pequeno, fiquei um dia na varanda lá e fiquei encarando um cara que estava fazendo alguma coisa na frente da casa da minha avó, né? E eu nunca não tinha esse conhecimento, né? Muitos falam e outras pessoas sabem, mas nunca, poucas pessoas têm testificado. E quando uma criança, né? Deus abre os olhos da criança, ela vê um mundo espiritual. Ela é pura, não é contaminada pelo pecado, está na inocência. E isso se mostrou bastante, né? Nos fatos. Quando Abner foi com a minha avó, minha mãe não estava na igreja ainda, falou: vamos para casa da avó? Vamos lá passar num senhor. Ele era aquelas pessoas que faziam aquelas rituais, né? Benzimento. Era católico e espírita. E eles passavam lá, faziam as rezas. E minha avó gostava que fazia benzer o Abner. Bom, um dia aquele senhor morreu. E o Abner, pequeno, já numa idade um pouco mais de uns 4 ou 5 anos, se não me engano, né? Falou: quem que é esse cara que tá no caixão? Não conheço ele. Falei: ele é aquele tio que se te passava, que vivia sempre fazendo as benções. Falou: não é ele. Falei: por quê? Claro que é. Não é. Aquele cara era tudo preto, negro, né? Ou seja, o preto velho incorporava nele e o Abner, quando pequeno, enxergava ele, o espírito do preto velho incorporado na vida dele. E quando ele morreu, o espírito de vida dele não estava mais nele, nem o demônio. Então, ele viu a carne dele. Então ele era branco, um alemão enorme. E não enxergava mais o demônio que estava nele.
na hora que fazia o benzimento. Bom, prosseguindo nos dias, né? Meu pai teve outros testemunhos na vida dele quando ele era bombeiro, né? Pessoas que ele contava, que ele vivenciou muitos milagres. Meu pai um dia foi socorrer uma família no apartamento e estava tudo trancado, cheio de gás, e subiu num prédio. E a parede do prédio externo era vidro, não tinha onde se pegar. Então ele colocou aquele cinto de bombeiro, 2 pessoas seguraram ele e desceu do lado do prédio externo para quebrar a janela, para abrir a ventilação, para abrir a porta para socorrer a pessoa. E o cinto dele abriu. No que abriu, né, ficou sem apoio. Aqueles 2 lá de cima, um não aguentou, largou o cabo. O outro também não aguentou, largou meu pai a mais de 20 metros de altura. Meu pai estava caindo. Ele sentiu como se no ar, ele fala, Pedro andou sobre as águas. Eu parei no ar. Ele não passou daquele andar. Ficou de pé falando em línguas. E gritaram, João, tá bem com você? Ele falou, tô bem, manda uma corda para eu subir. E ele subiu e não morreu naquele dia. Novamente, acredite quem quiser acreditar. Testemunho é testemunho. Bom, vindo para a minha vida, eu tive com meu pai, fizemos um curso de libertação batalha espiritual e fomos ministrar uma pessoa. Então a pessoa tinha muitos envolvimentos com a vida espiritual anterior. Feitiçaria, bruxaria, simpatias, muita coisa que ele se envolveu. Assim como muita gente se envolve no dia de hoje. Ele tinha feito uma ficha, declarado um monte de coisa que ele já tinha feito na vida. Acabou aquela ministração, meu pai ministrava e eu ficava intercedendo pela pessoa. Em minha vida nunca fui católico, nunca conheci esses santos da Igreja Católica. E alguma coisa me dizia, tem algo mais na vida dele, que está aprisionando a vida dele. Ele não declarou tudo, todos os vícios, todos os pactos, todas as alianças que ele tinha. Eu falei, Deus, o que mais esse cara tem? Então, assim como eu estou na sua frente agora, você está enxergando a minha imagem, eu olhei um pouco para a minha direita, no chão, e vi cerca de, mais ou menos, a altura de quase 60 centímetros ou quase 1 metro de altura, uma imagem sendo montada. Falei, nossa, que imagem que é essa? Eu não conheço, não sei quem é. Falei para Deus, e Deus falou para mim, é São Francisco. Eu falei, fulano, você por acaso é devoto de São Francisco? Ele falou, como você sabe? Eu falei, pois bem, Deus já havia me dado um sinal que você estava escondendo alguma coisa, você se apegou a isso, ou não sei, não critica a pessoa, até porque libertação, a pessoa tem que querer ser liberta, né? E Deus me mostrou que você é devoto de São Francisco. Verdade, eu sou devoto de São Francisco. Eu era devoto, fazia muitas rezas, orava a oração do São Francisco. Então vamos quebrar. O cristão, ele tem que ter envolvimento com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. O Espírito Santo é real. A vida pós-morte é real. Existe o céu e também existe o inferno. Bom, eu casei, vim morar com a Raquel no meu lar. Tivemos muita luta espiritual. Teve muita inveja. Muitas pessoas não se agradaram do meu casamento, né? Ex-namorados, pessoas que fizeram feitiçaria. E a gente ouvia barulhos aqui em casa. Então, toda vez que você tem uma situação que dá uma legalidade para o diabo, se tem algo já forjado, ele vem contra você para te destruir. Enquanto você está numa vida de santidade e você não deu nenhuma legalidade, o diabo não consegue entrar.
Então, algumas vezes, quando tinha uma briga no casamento, a vontade é de dormir sem falar nenhuma palavra com o seu cônjuge. Então, não trabalhe isso no seu coração. Nunca permita que você vá dormir se pondo sobre o sol sobre a tua ira. Não faça isso. A gente trancava a porta do nosso quarto, né? Uma vez eu briguei com a minha esposa, né? Discuti com ela e fui dormir marroncudo mesmo, bicudo. E ela virou para um lado, eu virei para o outro, fui dormir. Mas eu não consegui dormir. Mas eu senti que da sala veio alguém arrastando uma corrente. E eu via barulho dessa corrente. E a porta fechada. Eu falei, o que vai acontecer agora? Essa pessoa passou pela porta e pulou em cima de mim e amarrou no pescoço, queria me enforcar, queria me matar. E eu querendo falar, o sangue de Jesus tem poder, não conseguia. E em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Você não conseguia. Eu lutei até que saiu e o bicho, pum, sumiu. Dá esse trabalho no perdão, né? Reajuste. Teve uma vez não tinha chovido. Não tinha chovido. E meu quintal é piso de ardósia. Eu dormindo, sabe quando você põe um melado, alguma coisa pegajosa no chão e alguém fica tic, 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 fazendo aquele efeito de pegajoso no pé? O barulho é de alguém andando no quintal, andando de lá pra cá e a gente no quarto. Tive que praticamente orar. Outro dia eu tava aqui, minha casa tem um mezanino, e onde eu estou agora tinha uma mesa. Peguei eu e a Raquel, vamos morar, vamos decretar aqui, abrir uma palavra do Senhor, Salmo 91, e fui profetizando, declarando a palavra. E a briga espiritual era grande, afinal de contas alguém tinha feito uma coisa para matar a gente, né? Na hora que eu decretei, a Raquel via muito fácil o mundo espiritual. E eu comecei a decretar o Salmo 91 com a palavra mesmo, sabe? Não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, é decretar a palavra, né? Orar a palavra. E o negócio pulou do mezanino pro chão. A Raquel se sentiu jogada. Pum! Viu uma bola descendo de cima para baixo. Eu tive que levantar e expulsar aqui em casa. E fizemos um culto de oração. Minha prima veio, Alessandra, e Deus deu uma visão para ela. Que o diabo foi, assim como foi como Jó, lá no livro de Jó está falando que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, né? O diabo também vai diante de Deus pedir permissão para destruir qualquer pessoa. E o diabo falou, fizeram um trabalho, eu tenho oferta para matar os dois. Tem a sua permissão para matar os dois? O diabo falou, neles você não toca porque eles são meus. E o diabo foi frustrado. Mas ele entrou dentro da minha casa, fez várias irritações no nosso casamento, causava brigas no casamento e vinha de uma maneira a querer destruir a minha vida e da Raquel. Até o ponto de nós perseverarmos em oração mesmo e vencermos essa batalha, desfazendo toda a obra de macumbaria e feitiçaria, que era para destruir a minha vida e a vida da Raquel. Antes disso, no exército, quando eu estava com 19 anos, eu casei com a Raquel com 27. 19 anos eu estava num plantão de final de semana, domingo, com um fuzil, fazendo a guarda, das 4 às 6 da tarde. E no meio do mato, andava numa rua paralelepípedo, lá em Jundiaí. E eu andava louvando a Deus, cantando músicas de louvor, adoração a Deus. Toda vez, a escala era de 4 horas de descanso, por 2 horas você guardando aquele posicionamento no quartel. E eu louvando. E atrás, na minha frente, tinha um matagal, atrás de mim tinha um elevado, e em cima desse elevado tinha uma outra rua, que era um outro cara que ficava à noite guardando. E próximo das 6 horas,
ia continuando louvando a Deus. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, é como um leão, bramando, buscando a quem possa dragar. Ele anda a seu derredor. Então eu passei a tarde, toda vez que eu ia para lá para a guarda, eu louvava a Deus, andava para lá e para cá, atento, louvando a Deus. Chega uma hora, perto das 6 horas, no meu ouvido, né? Eu não lembro se foi no direito ou no esquerdo, faz muito tempo já, a mente já não ajuda mais tanto, né? Só sei que atrás de mim estava um barranco, na frente estava aquele matagal, né? Veio no meu ouvido, rosnou no meu ouvido, eu olhei para trás, aquele barranco e nada. Ou seja, ele não estava aguentando, ele estava indignado com o louvor que eu estava dando a Deus. Eu não estava cantando louvor dizendo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, todas as coisas não prevalecerão contra mim. Eu não estava fazendo isso. Os hinos hoje em dia são muito para falar de você, que você pode em relação à palavra, mas estão se esquecendo que louvor é a Deus, adoração é a Deus. Você tem que louvar e adorar a Deus. Você tem que se prostrar a Deus. O inimigo tem feito de um jeito para desacreditar a igreja, desacreditar os homens, que você precisa ter uma intimidade com Deus, que Deus é real, que o diabo é real, que o inferno é real. Então vocês precisam estar atentos para não cair na cilada do diabo. A palavra, ela tem o poder da libertação, mas desde que você tenha ela com você, não guardada como um sabonete, como um desodorante, você tem que se alimentar dessa palavra diariamente. As pessoas estão acostumadas a ir na igreja, como eu falei no início. Pastor, cuida da minha vida, ora por mim, ora pela minha casa. Mas você mesmo não move uma pedra na sua vida espiritual. Você não se desliga desse mundo. Nós temos uma continuidade da vida cristã do que era a antiga igreja. Deus não desqualificou, não rebaixou a sua exigência. O diabo está mais furioso agora do que antigamente. O tempo dele está terminando. E ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, para o lago de fogo. Eu acredito que você não queira ser um deles. Você tem que se prostrar diante de Deus e mostrar que Deus é Deus, você é servo dele e você tem uma dependência constante, diária, de estar com Deus. Que a sua vida não pertence a você. Tudo que tiver à mão, faça como se fosse para Deus. A sua vida tem que estar sendo dirigida por Deus em todas as suas atitudes. Quer seja para comprar algo, quer seja para trabalhar em alguma coisa, tudo. Se assim Deus quiser, Deus abre a porta, abençoa, confirma, Senhor. O homem hoje está muito imediatista, quer tudo para ontem. Esquece que Deus tem um tempo para trabalhar na nossa vida. Você aceitou Cristo, você não está perfeito, assim como eu também não estou. Todo dia nós temos que estar na dependência para sermos trabalhados por Deus, para recebermos uma mudança, para termos a maturidade, não sermos neófitos, né? Sermos obreiros que não tem que se envergonhar, que manejemos bem a palavra da verdade. Então, pega esse primeiro tempo da palavra. Agora, coloca a tua família, ora pela sua família, ora para os seus filhos, ora para a sua esposa, ora para o seu esposo. Saiba que Deus é que pode redimir a sua vida. É Ele que tem o poder de fazer você uma nova criatura. Ele que enche a casa. Não é você com uma novela, você com seriados, né, com a rede social. Os seres humanos estão apegados em coisas desse mundo e estão se esquecendo. Paulo falava, ensina-me a remir o tempo para poder alcançar coração sábio. Né? Não lembro muito bem se foi Paulo, não sei que a palavra disse isto. Ou seja, o tempo aqui é valioso. E a palavra está sendo deixada de lado. Sabe? Se você nem ora, nem jejua e nem lê a palavra, o que você tem com Deus? O que você tem para com Deus?
Você acha que Deus vai falar, entre bendito no meu Pai para o reino que tenho preparado, sem que nem na terra você quis estar na presença dele? Se você não quer usufruir da presença dele aqui na terra, onde você, a palavra já diz, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós, você acha que a porta do céu vai estar aberta para você? Que a palavra já diz que estreito e apertado é o caminho, e são poucos que entram por ela. O diabo não quer que você faça esse caminho. O diabo quer que você se esqueça desse caminho, que te incomode esse caminho, que te traga um desprazer esse caminho. Ele quer que você fique enrolado, engodado, quer que você fique, sabe, largado mediante as necessidades espirituais, que deixa a vida te levar. Então, irmão, pense bem no que a palavra vale para a sua vida e quanto Deus realmente importa para você. Num próximo vídeo quero dar continuidade a esse relato, mas que o Espírito Santo já esteja trabalhando no seu coração, operando na sua vida e trazendo realmente a memória que importa para Deus, e que a sua vida possa ser realmente tocada, despertada. Você saber que você, na sua casa, mesmo em época de pandemia, você é um canal de Deus, você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Em nome de Jesus. E eu decreto que todos os cadeados espirituais, todas as prisões espirituais que tentam agir na sua mente, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge, na tua vida, sejam agora cancelados em nome de Jesus Cristo. E que você tome uma posição hoje de assumir um compromisso com Deus. Fala, eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Mesmo que eu só consiga falar com o Senhor durante 10, inicialmente, minutos. Mesmo que eu só consiga ler um capítulo por dia da Bíblia. Mesmo que eu só consiga jejuar algumas horas. Não consigo fazer meio dia, um dia. Faça da tua vida um exercício de comunhão para com Deus. Porque o resto, Ele vai atuar na tua vida. E você vai ter condições de executar obras maiores do que aquelas que Jesus fez na terra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê paz, te dê força e capacite a tua vida. Em nome de Jesus.